Mateus capítulo 8. O número 5, a seguir, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Em algumas traduções diz: o meu criado está em casa deitado, paralítico e violentamente atormentado. Toda a igreja repita comigo: deitado, paralítico e atormentado. Vamos lá bem forte? Diz o texto, versículo 7: E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou um homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele, e digo ao outro: vem, e ele, e diga ao meu criado: faz isto, e ele. Então diga comigo: vai, vem e faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13: Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos vai nos relatar sobre mais um dos milagres de Jesus. Jesus andava por todas as partes, fazendo bem a todos, curando os enfermos, repreendendo os demônios e libertando os oprimidos do diabo. Jesus curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, ressuscitou muitos mortos, curou manco, cego, paralítico, coxo, purificou leprosos. Mas este texto, em especial, pastor Neemias, é um milagre atípico. Por quê? Quase todos os milagres que Jesus fez para quem pediu ou para um parente próximo. Você vai ver Jesus realizando um milagre na vida de Bartimeu, mas foi ele que pediu. Você vai ver Jesus realizando um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue, mas foi ela que foi atrás. Agora você também vai ver Jesus realizando um milagre na vida da filha da mulher cananeia. Foi a cananeia que buscou, mas ela buscou pela filha. Você vai ver Jesus ressuscitando a filha de Jairo, mas quem buscou foi Jairo, mas buscou pela filha. Esse caso aqui é totalmente o contrário. Porque esse homem aqui é um centurião, ele trabalha para Roma, ele é um homem importante na sociedade, ele cuida de uma centúria de soldados, ele é um homem que tem uma vida financeira equilibrada, ele tem uma responsabilidade pública, e ele vai até Jesus, que era uma tarefa extremamente difícil ir até Jesus, porque Jesus andava com uma multidão que o apertava, que o oprimia, que o empurrava. Chegar até Jesus era tão difícil, porque Jesus era comprimido por um povo que concorria à vaga perto de Jesus. Não pensa você que era assim: vou lá em Jesus. Não, tinha que romper uma multidão, era muito difícil chegar perto de Jesus. E este homem, pastor Guilherme, ele consegue essa proeza, só que quando ele chega até Jesus, ele não pede por ele. E ele também não pede por um filho dele, pela esposa dele. Ele pede por um criado. Por quem ele pede? Vamos lá, toda a igreja. Por um? Diga mais forte ainda: funcionário. Agora eu quero saber, vocês que são empregados, qual é o patrão de vocês que sairia a pé de Neves para vir até Betim a pé, para atravessar uma multidão e concorrer uma vaga perto de Jesus, para pedir Jesus para te curar? Você acha que ele faria isso ou contrataria outro? Você acha que ele faria, se o seu patrão normal faria isso, ou ele mandaria você para o INSS se resolver lá e colocaria outro na máquina? Até porque filho é insubstituível, família é insubstituível, mas funcionário não. Funcionário você contrata outro. Você está lá trabalhando, tem gente entregando currículo na portaria para tomar a tua vaga. Tem gente com currículo melhor do que o seu tentando tomar a vaga que você conquistou.
O centurião poderia, pastor Neemias Araújo, contratar outra pessoa, mas ele não contratou. Por isso que esse homem, pastores, esse homem, ele é um homem que o milagre que aconteceu na vida dele é tão diferente dos demais, que todo milagre que Jesus fazia, o texto diz, e o povo se admirou. E a pessoa que recebeu admirou-se. Aqui não, aqui quem está admirado não é o centurião. Quem está admirado é Jesus. Jesus ficou admirado com o que esse homem fez. Agora, por que Jesus ficou admirado com o que o centurião fez? Porque o centurião foi buscar um milagre por um empregado, que estava em casa, deitado, paralítico e atormentado. Diga comigo, deitado, paralítico e atormentado. Agora eu não vou falar para o funcionário, vou falar para o patrão. Você que é patrão, você pagaria um funcionário que está em casa, ou que está lá na tua empresa, deitado? Você pagaria o salário em dia de um trabalhador que está em casa, lá na sua empresa, paralisado, atormentado? Não, você não pagaria. Você não pagaria. Você não paga um funcionário deitado. Esse centurião deixou Jesus admirado, porque ele fez pelo servo dele o que só Jesus faz pelos seus. Porque só Jesus para tolerar na casa dele gente deitada. Só Jesus para tolerar na casa dele gente paralisada e atormentada. Ninguém mais tolera, só Jesus tolera. Esse homem deixou Jesus admirado, porque ele está buscando por um homem, eu vou chegar lá, paciência. Ele está buscando por um servo, vamos lá, toda igreja, pode ficar em paz, eu chego lá. Pastor Neemias, ele está buscando por um servo. Então, tem um título, Segundo, o servo está em casa. Onde o servo está? Então, é um servo que está onde? Está na casa. Só que ele está dentro da casa como mesmo? Deitado, paralítico, porque o diabo descobriu que não precisa tirar da casa. Não precisa tomar o título. Tem pessoa que tem a ilusão na cabeça, se o diabo quer me tirar da igreja. Não, irmãos. Se ele deitar você, se ele paralisar você e se ele atormentar você, não é necessário tirar você da casa, desde que você esteja na casa deitado. O inimigo conseguiu fazer com que algumas pessoas deixassem de dar lucro, deixassem de produzir, deixassem de frutificar e se tornassem um paciente na casa. É gente que está na casa dando trabalho, dando prejuízo, quando na verdade ele foi contratado para trabalhar. Ele foi contratado para produzir. Ele foi contratado para render. Agora eu vou lá, com muita paciência, mas eu chego lá. Pastor Neemias, por quê? Por que não contratou outro? Por que não colocou outro no lugar? É tão fácil, irmão. Tira um, põe outro. Tira esse servo, não quero. Está deitado, está paralisado. Não, eu não quero. Eu vou contratar outro, vou colocar outro no lugar. Por que o centurião, pastor Guilherme, o centurião queria esse servo? Qual o motivo do centurião querer esse servo? Primeiro, eu vou te explicar. Este servo não era o pior servo do centurião. Ele estava na casa, como mesmo? Deitado. Vamos lá, está chegando lá, vamos de novo. Só que deixa eu te dizer uma coisa, ele estava. Porque tem gente que não é assim, ele está assim. Tem gente que não foi assim, ele está assim. O centurião conhecia o currículo daquele servo, como Jesus conhece o seu. Tem gente que te conheceu deitado, Jesus te conheceu cantando. Tem gente que conheceu você parado, Jesus te conheceu pregando. Tem gente que te conheceu aí no último banco, Jesus te conheceu no altar. Jesus conhece o teu currículo. Jesus conhece um grupo de pessoas que tem serviço prestado, que tem potencial, que tem histórico, que tem serviço prestado ao reino de Deus, e por ser um servo em potencial, o inimigo colocou ele como alvo e diz: eu não vou deixar ele de pé, eu não vou deixar ele animado, eu não vou deixar ele trabalhando, eu não vou deixar ele frutificando. Eu vou colocar nele um desânimo tão grande que ele vai ficar na casa, mas vai deitar. Eu vou colocar nele uma preguiça tão grande que ele vai ficar na casa, mas vai ficar deitado. Só que se alguém me perguntar aqui, pastor Neemias, pastor Moisés, o que Jesus vai fazer hoje aqui nesse culto? Jesus vai dar alta.
Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Jesus vai entrar no quarto hoje, pastor Guilherme, e vai dizer para alguém: chega de ficar deitado. Eu não te chamei para ficar na casa deitado, eu te chamei para dar fruto. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: desperta o dom que há em ti, desperta a vocação que há em ti, desperta o chamado que está em ti. Levante comigo as duas mãos aos céus para glorificar a Deus, porque Deus vai tirar esse sono, Deus vai tirar esse desânimo, Deus vai tirar essa preguiça, Deus vai tirar essa revolta, Deus vai tirar essa cama, Deus vai tirar esse sono e vai colocar alguém de pé, porque Ele está dizendo: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém mais poderá trabalhar. Pegue a mão de alguém e diga para ele: levanta-te, 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 levanta-te. Deus não quer você na casa parado, irmão. Eu não consigo entender, pastor Neemias. A igreja Assembleia de Deus é a igreja que tem mais departamento no mundo. Tem departamento de varões, tem departamento de irmã, tem departamento de criança, tem departamento de novo convertido, tem obreiro, tem escola dominical, tem culto de doutrina, tem culto da vitória, tem culto de domingo à noite, tem culto de celebração, tem departamento de louvor, tem departamento de criança. E tem gente na igreja que não pertence a nenhum. Nenhum. Ele nem está junto com os varões, nem está junto com as irmãs, nem está junto com os jovens, nem está junto com o adolescente, nem está junto com as crianças. Porque tem gente que está na casa, mas está deitado. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Jesus poderia dar uma justa causa em alguém aqui hoje. Jesus poderia chamar alguém no departamento pessoal e dizer: eu não vou cuidar de quem está deitado, paralisado e atormentado, mas como você ainda é meu servo e ainda está na minha casa, eu prefiro te restaurar do que te demitir. Levanta comigo quem crê nessa palavra, levanta comigo as duas mãos aos céus. Jesus está dizendo: eu não tenho interesse nenhum em te colocar da porta para fora. O meu interesse é te levantar de novo, é te renovar de novo, é te encher de novo, é despertar o dom que há em ti, é colocar você na ativa de novo. Quem quer receber uma notícia boa aqui? Você vai ver alguém de pé, você vai ver alguém animado, você vai ver alguém trabalhando, você vai ver alguém cantando, pregando, ceando, e alguém vai perguntar para ele: o que aconteceu? Ele vai dizer: me levantei, estou reagindo. Eu não quero ser um parasita na igreja. Não, eu não quero ser um morno na igreja. Eu não quero ser um frequentador de culto. Não. Eu quero ser um servo ativo, participante. Quem concorda com essa palavra? Diga glórias a Deus. Então, ele estava na casa deitado, porque o inimigo fez com que algumas pessoas não saíssem da casa. Ele não tirou algumas pessoas da casa, mas fez com que essas pessoas deitassem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe essa oração que a gente faz assim: ó Senhor, e é bíblica: levante obreiros para a tua seara. Tem hora que o Espírito Santo diz assim: eu já levantei. Aí onde eles estão? Deus deitou de novo. Mas eu já levantei. Todo instrumento que está sem tocar tem uma pessoa que toca, mas ele está deitado. Toda congregação que está precisando de um obreiro, esse obreiro existe, mas ele está deitado. Todo diácono que está faltando numa congregação, ele existe lá na congregação, mas ele está lá deitado. Toda voz que está faltando no coral e no grupo de louvor, essa voz existe na igreja, mas é alguém que o inimigo conseguiu deitar. Agora, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo deita, mas Jesus levanta. O diabo derruba, mas Jesus ergue. Dê glórias a Deus, porque até alguém da tua família vai voltar para Jesus esse ano. Dê glórias a Deus, porque até alguém da tua casa vai se levantar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, isso é um processo. Isso é um processo. Primeiro, o servo estava deitado. Primeiro ele estava. Uma vez que o deitado não se levanta, aí ele vai para o segundo estágio. Ele fica paralisado. E sabe qual é o problema da paralisia? É que a paralisia pode se tornar em atrofia. E depois de atrofiado, não tem mais regresso. Então o conselho que eu te dou: pastor, estou paralisado, não uso meus dons. Pastor, estou parado, estou inerte. Eu convido você a entrar numa fisioterapia espiritual, para você não se atrofiar.
Você sabia que fisioterapia faz sentir dor? Porque você tem que fazer força para mexer a perna. Você tem que fazer força para mexer o braço. Você tem que fazer força para mexer o pescoço. Você tem que fazer força para soltar a voz. É por isso, escuta o que eu vou te dizer aqui agora, eu chego lá. É por isso que a gente fica nessa briga, a gente que prega, a gente que é pastor, a gente que diz, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, levanta a tua mão. Você pode perceber, um levanta, o outro não levanta, um bate o pé, o outro não bate, um dá glória a Deus, o outro não dá, porque tem gente que além de estar paralisado, ele não quer fazer fisioterapia. Pastor, esse irmão que está aqui do meu lado, eu não ouvi a voz dele até agora. Irmão, mexa a garganta, irmão. Exercita a tua voz, exercita a tua audição, exercita as tuas mãos, exercita teus pés. Vamos lá, vamos fazer uma fisioterapia aqui? Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Deixa eu liberar uma palavra aqui na autoridade do nome de Jesus. Estas mãos que estão levantadas, elas foram chamadas para expulsar demônios, para curar enfermos, irmão, para trabalhar, para produzir. Estas mãos que estão levantadas, elas não podem ficar paralisadas. O inimigo quer parar tuas mãos, ele não quer que as tuas mãos se mexam, ele não quer que as suas mãos trabalhem, ele não quer que as suas mãos exerçam o ministério. Mas esta noite Jesus vai dar movimento a quem estava paralisado. Jesus vai dar movimento aos pés, Jesus vai dar movimento às mãos, Jesus vai dar movimento à voz. Quem crê nisso, por um minuto glorifique a Deus. Se exercita. Está acontecendo uma coisa muito grave. Nós estamos transferindo para a soberania divina o que é para nós fazermos. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Depois Jesus disse assim: em meu nome expulsarão os, falarão em novas, porão a mão sobre os enfermos e os. Então esse negócio de dizer, ô Jesus, cura a irmã Maria, peraí. A nossa oração agora é só essa. Irmão, Jesus cura o irmão João. Jesus, na era da igreja, ele cura por intermédio da mão dos santos. É pelo exercício dos dons espirituais. A cura por soberania é uma atitude divina. A cura por dons espirituais é uma atitude da igreja. Sabe por que tem tanto doente na igreja? Porque tem pouca gente que ora por enfermo. Sabe por que tem tanta gente sem resposta na igreja? Porque a profecia está dentro da boca de uma boca paralisada. Sabe por que tem muita gente sem resposta na igreja? Porque a revelação está na vida de um profeta paralisado. Sabe por que tem muita obra sem fazer? Porque as obras que é para ser feita estão nos pés de alguém que foi paralisado. Mas essa noite é noite de Deus colocar alguém em movimento. Consegue levantar as mãos de novo? Só quem está na fisioterapia de Deus aqui. Levanta comigo a sua. Eu quero liberar uma palavra aqui agora. Uma palavra, não é um jargão não, é uma palavra profética de verdade. Diga pelo menos para um irmão perto de você: o inimigo não vai te paralisar. Não vai. Ele não vai paralisar você, nem tua chamada, nem teus dons, nem teu ministério. Se você acredita nisso, levante as suas mãos. É porque é através dessas mãos que Jesus vai curar os enfermos. É através dessas mãos e dessa voz que Jesus vai expulsar os demônios. É através da tua voz que vai vir mensagem, que vai vir louvor, que vai vir ciência, que vai vir conselho. Eu libero uma palavra de Deus aqui esta noite para a Assembleia de Deus em Betim. Não vai haver mais paralisia na tua vida, porque Deus vai colocar teus pés em movimento, suas mãos em movimento, a sua voz em movimento. Quem pode concordar com esta palavra glorificando a Deus? Quem te viu e quem te vê, hein? Para quem já andou tanto, já pregou tanto, já cantou tanto, já foi tão animado. Quando você olha para trás, toda vez que você olha para trás, alguns de nós vemos uma vida espiritual melhor do que a presente. Geralmente, era para a gente olhar para trás e dizer assim: o certo, hoje eu estou espiritualmente melhor do que ontem. A maioria dos crentes não pode dizer isso.
eles dizem: ontem eu estive melhor do que hoje. Porque o passado espiritual da maioria das pessoas é melhor do que o presente. O passado espiritual da maioria das pessoas foi mais ativo, foi mais presencial, foi mais cheio do Espírito Santo. Aí tem gente que fica contando história. Eu passava a noite na vigília, depois ia para a escola dominical, da escola dominical eu ia para o culto ar livre, tudo no passado. Pastor, Deus me usava, na minha simplicidade, eu abria minha boca, Deus me usava. Pastor, Deus me acordava na madrugada. Pastor, Deus me dava mensagem. Irmão, isso não pode ficar só no passado. Você não é um paralítico. E se paralisou, foi por um tempo. O inimigo acertou em você uma flecha, mas essa flecha será arrancada. Jesus quer você em movimento. E a glória da segunda casa vai ser maior que a glória da primeira. Deus vai te usar mais do que te usava. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O meu servo está na casa, deitado, paralisado e atormentado. Diga comigo, atormentado. Então, peraí, agora o negócio ficou sério, porque agora o negócio é espiritual. O diabo é mestre em tormento. Escuta o que eu vou lhe dizer. Está vendo essa imagem que nós temos de igreja, de vida espiritual? Todo mundo é vencedor, todo mundo é santo, todo mundo é crente, todo mundo tem fé. Isso é aparente. Isso não é uma verdade absoluta, não. Na igreja está cheio de gente querendo suicidar. Na igreja está cheio de gente querendo se separar. Na igreja tem um monte de gente querendo parar. Na igreja tem um monte de gente indo à loucura. Na igreja tem um monte de gente com problema emocional, com problema psicológico, porque o diabo não vai deixar barato, não. Ele é mestre em tormento. Ele sabe quem é você quando você está bem. Ele sabe quem é você quando você está são. Ele sabe quem é você quando você tem saúde. Ele sabe que quando você tem saúde é prejuízo para as trevas, é prejuízo para o inferno. Agora, você deitado na casa é bom para o inferno. Você deitado, você paralisado na casa é lucro para o diabo. Você atormentado para o diabo é uma beleza, porque você não tem saúde para passar para os outros. Você não tem paz para passar para os outros. Você não tem conselho para passar para os outros. E talvez você está aqui me ouvindo dizendo: pastor, Satanás levantou uma tormenta no meio da minha família. Satanás levantou uma tormenta, pastor, na minha vida pessoal. Satanás, ele é tão mestre em levantar tormenta, que ele levanta uma tormenta para te tirar do altar, para te tirar do louvor, para te tirar da ceia, para te tirar da congregação, para tirar de você a força de congregar. O diabo, ele é mestre em atingir emoções, em atingir psicológico, em trazer tormenta, em trazer confusão. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não, levanta a tua mão, porque o que eu estou dizendo é muito sério. Pega a mão de alguém e diga para ele assim: a tormenta vai cessar, a tormenta vai embora, o tormento vai cair por terra. Não, eu estou te dizendo aqui que Jesus vai entrar na casa dele e na sua vida e na vida da sua família. Jesus está dizendo: o diabo está tentando destruir alguém da tua casa, destruir teu ministério, destruir teu matrimônio, mas eu sei fazer cessar a guerra até o fim da terra. Eu quebro o arco, eu corto a lança e eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Levanta tuas mãos e dê glória àquele que faz a tormenta cessar. Oh, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sejam lançados no meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e ela não será abalada, porque Deus a ajudará no romper da manhã. Levanta a tua mão direita e diga: o tormento vai cessar. O tormento vai cessar. Talvez você não saiba o que é uma depressão, mas tem gente aqui que sabe. Talvez o que é um pensamento de morte, mas tem gente aqui me ouvindo que sabe. Talvez você não sabe o que é brigar a ponto de dizer: vai dar divórcio, vai dar separação, não quero mais essa família. Mas tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Talvez você não sabe o que é passar por uma fraqueza e dizer assim: pastor, o evangelho não dá para mim não, minha natureza não é para ser crente não. Mas tem gente aqui me ouvindo que sabe o que é isso. O inimigo levanta tormento, mas Jesus repreende, Jesus acalma,
Jesus vai aplacar essa batalha. Jesus vai repreender a obra do mal. Jesus vai te segurar pela mão direita e vai te dizer: não temas, porque eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem acredita que o tormento vai cessar aqui? Diga glória a Deus. Eu conto um testemunho que muita gente conhece. Isso aí o pessoal espalhou isso aí na internet. Eu conheci aqui na cidade de Belo Horizonte, na Nova Jerusalém de Cristo, um pastor chamado Sérgio Pereira. Ele contava o testemunho dele. Ele era um fortinho, baixinho. E esse homem foi bruxo por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Ele pertencia ao autoespiritismo, comia cadáver, tomava sangue, fazia coisas horrendas, terríveis. Ouvir o testemunho dele dava até medo. Eu falava para ele, um dia eu falei para ele: pai, para de contar esse testemunho, isso é feio demais. Dá medo no povo de ouvir isso. E sabe como foi que ele se converteu? Que ele conheceu a Jesus? Ele se preparou quase 1 ano para fazer um trabalho. 1 ano inteiro. Tudo que o diabo mandava ele fazer, ele fazia. Tudo que o diabo mandava ele fazer, ele fazia. Tudo que o diabo mandava fazer, ele fazia. Durante 1 ano, quase 1 ano. No dia do trabalho, na hora marcada, o diabo não compareceu. Ele estranhou. Os minutos foram passando. Daqui a pouco, um espírito apareceu para ele e falou para ele assim: Sérgio, desmancha tudo e sai daqui, vai embora. Ele falou: não posso, tem 1 ano que eu estou preparando para fazer isso. Ele falou: mas hoje não dá certo, tem que deixar para outro dia. Ele falou: não, a data marcada foi hoje. E ele começou a discutir com aquele espírito. O espírito disse para ele assim: então você vai ficar sozinho, porque eu estou indo. Está vendo aquele barraco ali com a luz acesa no morro? Estou vendo. Mora uma crente ali dentro. E o Deus dela acordou ela, que ela dorme cedo. Mas hoje o Deus dela não deixou ela dormir. E ela está lá na janela do barraco com as mãos estendidas para cá. E ela está lá de dentro do barraco orando com as mãos estendidas para cá. O Sérgio disse assim para o espírito: o que eu tenho a ver com a vida de uma crente que está dentro do barraco com a mão estendida para cá? O espírito disse para ele: enquanto ela estiver com a mão estendida para cá, orando, não tem obra que dê certo. Tudo que você fizer hoje vai dar errado. Tudo que você fizer hoje não vai funcionar, porque a oração dela é mais forte do que o teu trabalho. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. Uma crente sozinha de mão levantada fez o trabalho de um bruxo de 1 ano dar errado. Imagina essa multidão de crente aqui ao mesmo tempo dando glória a Deus. O que é que não vai acontecer nas ruas de Betim? Mãos levantadas aos céus. Você sabia que tinha morte marcada para essa noite? Você sabia que tinha acidente marcado para essa noite? Laços feitos para alguém esta noite. Mas o tormento vai cessar. O laço vai ser cortado. Alguém vai escapar como um pássaro. Porque nós estamos aqui para declarar que a oração da igreja é mais poderosa do que o tormento das trevas. Com as 2 mãos levantadas aos céus, em favor da tua família, em favor dos teus filhos, em favor do teu ministério, em favor do teu país, em favor da tua cidade, em favor da rua que você mora, com as 2 mãos levantadas aos céus, vamos fazer o que aquela irmã fez dentro do barraco? Vamos levantar nossa mão e dizer essa noite: Jesus, enquanto eu levanto a minha mão, cessa o tormento. Enquanto eu estou aqui orando, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Enquanto eu estou aqui de mãos levantadas, quebra o laço de morte, repreenda a obra da feitiçaria. Senhor, enquanto eu estou aqui de mãos levantadas aos céus, desfaça as artimanhas do inferno e dá vitória para o meu ministério, dá vitória para a minha família. Deixa eu ver onde está o primeiro crente que vai fazer o que aquela irmã fez dentro do barraco. Vai lá, pelo menos 1 ou 2 minutos de glória a Deus, de aleluia, de intercessão. Jesus está dizendo: eu ouço a tua voz, eu ouço a tua oração, eu ouço a oração da igreja, eu ouço a oração da minha serva, eu ouço a oração do meu servo, e eu faço o tormento cair. Ore por 1 minuto. Erevai, Miresia, Sobrencia, Mintria, Kévia,
Emíncia, núvia, rei. Deus está aqui. Derevácia que me promeanda. Deus está na casa. A tormenta vai cessar e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Meu servo está em casa, deitado, paralisado, atormentado. Pastor Neemias Araújo, Jesus disse: então eu vou lá e darei saúde a ele. Ele disse: não, peraí. Deixa eu dizer para o senhor uma coisa. Eu também sou homem, sujeito às autoridades. E eu tenho soldado as minhas ordens. As minhas? Vamos lá, as minhas? Não, mais forte, vai ficar bonito. As minhas? As minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele? Então quem está debaixo de ordem, quando diz para ele vai, ele? E quando diz vem? E quando diz para ele faz isso? Então diga para o teu irmão assim: quem não vai, não vem e não faz, deve estar deitado, paralítico e atormentado. Ele apresenta para Jesus os dois servos que ele tinha na casa. Um estava deitado, paralítico e atormentado. Agora o outro, ele mandava ir, ia. Ele mandava vir, via. E ele mandava fazer e fazia. Toda pessoa que está debaixo de ordem, que é mandado ir e não vai, é mandado vir e não vem, é mandado fazer e não faz, ele está com problema. Como que você está debaixo de ordem e alguém diz para você vai e você não? Essa ordem aqui é dupla. Porque aqui o centurião está falando dele. Ele era o patrão, ele era o líder. Ele era o centurião da centúria. Então, quando eu estou debaixo de liderança, quando eu estou debaixo de ordem, quando eu estou debaixo de mentoria, quando eu estou debaixo da ordem de alguém que é maior do que eu, seja eclesiasticamente, seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, se eu estou debaixo de ordem, se alguém disser para mim vai, eu tenho que ir. Agora eu te pergunto, responde não. Quantas vezes você recebeu uma ordem, seja do seu pastor, seja do Espírito Santo? Quantas vezes você recebeu uma ordem dizendo assim, vai, e você não foi? Você sabe o prejuízo que isso causou? Quando era para você ter ido e você não foi? Você sabia que isso é tão sério? Isso é tão sério. Isso é de uma ordem, pastor Guilherme, tão séria. Eu morei 21 anos na cidade de Santo André, em São Paulo. E na nossa igreja tinha um irmão que o apelido dele era Doidinho de Jesus. Ele andava dia e noite de terno com a Bíblia desse tamanho na mão. Só vivia nas vigílias, nas consagrações, nos montes. Mas toda doidiça dele, toda loucura dele era para as coisas de Deus. E Deus usava ele. Tinha hora que ele falava doideira, mas tinha hora que ele falava que era Deus mesmo. E quando foi um dia, ele foi na casa de um irmão da nossa igreja, umas 3 horas da manhã para 4 horas. Acordou o irmão e falou para o irmão assim: Deus mandou você me levar lá no centro de São Paulo. Agora, irmão, o centro de São Paulo de noite, de madrugada, é perigoso demais. É ali perto da Cracolândia, a Baixada do Glicério, entre a Luz, a Sé. Falou para o irmão: Deus mandou você me levar lá. O irmão disse assim: ô doidinho, hoje você está mais doido que nunca, que eu não vou sair da minha casa 3 horas da manhã para ir no centro de São Paulo, não. Ele diz assim: olha, eu sou doido, mas quem está me usando é Deus. Ou você vai ou Deus trata contigo. O corpo do irmão arrepiou. O irmão disse assim: ele é doido, mas Deus usa. Ficou com medo. Assim, de vez em quando ele acerta. Mas acho que se eu não for vai dar problema. Pastor Neemias, o irmão entra no carro, irado. Avenida do Estado. Irmão, quando chega na Baixada do Glicério, é só nóia na rua. Prostituta, noiado, gente doida. E o irmão, vira aqui. Tem um lugar na Baixada do Glicério, que se os irmãos for lá um dia, os irmãos vão conhecer, é uma rua que tem muito prédio abandonado, onde estava sendo invadido direto, para ocupação. E o irmão mandou entrar nessa rua, porque tem muito prédio abandonado, prédio antigo. E o irmão morrendo de medo: entra aqui, rapaz, Deus está mandando. E o irmão morrendo de medo entrou com o carro, doidinho, disse assim: agora para o carro aqui. Parou o carro num lugar ermo, escuro.
O doidinho desceu do carro, atravessou a rua, gritou: glória a Deus! 3 vezes, entrou no carro e falou para o irmão: já fiz o que Deus mandou embora. Se o irmão está virado na ida, imagina na volta. Ele veio excomungando o doidinho. O doidinho sumiu. 15 dias depois o irmão está de pantufa, São Paulo é frio, de touca, indo para o quarto dormir. A campainha bate. Quem está no portão? Ele. De paletó e gravata e uma Bíblia na mão. Falou para o irmão: Deus me mandou aqui que é para a gente para uma vigília hoje. O irmão disse assim: aquele dia eu levei, hoje eu não levo não. Ele diz assim: ou tu leva, ou Deus trata contigo. O irmão sentiu uma pontada no peito e falou: misericórdia, eu vou ter que ir. Se ele foi irado o primeiro dia, imagina esse irmão entrando na vigília. Ele sentou lá atrás, não queria saber de nada, começou cochilando. E o doidinho rodando, correndo, fazendo aviãozinho. Entregava uma profecia de Deus, uma dele mesmo, e está lá. Lá para as 3 da manhã, começa a chegar um bilhete no púlpito, pastor Neemias: quero contar um testemunho, quero contar um testemunho, quero contar um testemunho, umas 10 vezes. Aí o pastor disse: irmãos, não está na programação, mas tem uma pessoa que já mandou 10 bilhetes aqui, dizendo que quer contar um testemunho. Aí chamou um moço, estava sentado assim: vem cá, rapaz, conta aqui. Aí o rapaz disse: não, pastor, o senhor não precisa ficar preocupado não, que é rapidinho. Eu nasci no evangelho, fui criado na igreja, na minha adolescência me afastei, fui para o mundo, me perdi na prostituição, nas drogas, peguei uma depressão profunda, e há 15 dias atrás eu resolvi tirar minha vida. Satanás me encorajou para me matar, e eu estava decidido, eu estava tão decidido a me matar, que eu fui para um lugar onde ninguém podia me impedir de morrer. Eu fui para um lugar ermo, eu fui para um lugar onde só tem prédio abandonado. Subi as escadarias do velho prédio, estou lá no terraço, tomando coragem para pular. Quando está dando umas 4 da manhã, que eu estou pulo que não pulo, eu escuto alguém gritar lá embaixo: glória a Deus. Quando eu escutei aquele glória a Deus, o Espírito Santo me fez lembrar da igreja, da escola dominical, da minha mãe, dos meus pastores, dos meus irmãos. Aquela pessoa grita glória a Deus de novo. Eu me ajoelho lá em cima do prédio e digo para Jesus: Jesus, eu não vou me matar não, eu vou me reconciliar. Eu subi para suicidar e desci crente. Há 15 dias atrás eu ia me matar, e hoje estou aqui lavado e remido no sangue de Jesus. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. O moço, pastor Guilherme, diz assim: eu não sei quem era o doido que estava no meio de São Paulo 4 horas da manhã dando glória a Deus. O doidinho levantou a mão lá atrás e disse assim: o doido é eu. Agora pergunta para o teu irmão assim: e se ele não fosse? Não, pergunta de novo: e se o irmão do carro não fosse? Você está levando na brincadeira esse negócio de Deus mandar ir e não ir? Você está levando na brincadeira esse negócio de Deus dizer vai? Não, Deus, amanhã, ano que vem. Você está levando na brincadeira esse negócio de chamado, esse negócio de missão, esse negócio de dom espiritual, esse negócio de cargo na igreja? Você está levando isso na brincadeira? Quando Deus diz vai, não tem argumento, não tem protelação. Levanta comigo as mãos aos céus. Domiai revia sombrenicia rebria. Levanta comigo as 2 mãos aos céus, porque Deus está dizendo para alguém aqui: vai protelar até quando? Vai empurrar com a barriga até quando? Vai esperar até quando? Vai deixar para amanhã até quando? Eu já disse que é para ir, eu já disse o que é para fazer, tu já sabes o que eu quero. Pegue na mão de alguém e diga assim: ele está mandando você ir. Vai, derebácia. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Quando ele disser vai. Chorai me canda série me ouve. Subnácia de Calaborgia.
Eu estou sentindo uma presença gloriosa de Deus aqui. Deus está despertando alguém como despertou Zorobabel. Deus vai despertar você para a sua obra, para o seu reino, para a sua vontade. Pastor Neemias Araújo, a obra de Deus vem sofrendo por causa de dois tipos de pessoa, ou um tipo de pessoas que está cometendo dois erros. Tem um que Deus manda ir e ele não, e tem outro que Deus manda vir e ele não. Porque você tem que entender a hora de ir e a hora de vir. Tem hora que Deus diz vai, mas tem hora que Deus diz vem. Quantas vezes o Espírito Santo diz para você vai? Quantas vezes o Espírito Santo diz para você vem? Quantas vezes Deus disse, o pastor disse, o líder disse, o presbítero disse, o pastor da congregação disse, faze isto. Faze isto. E você não fez. Por você colocar emoção, sentimento, pirraça e revolta e misturar isso com o ministério, isso vai te custar muito caro. Porque quem vai, quem vem, quem faz, não pode viver de emocionalismo, não. Eu não vou fazer porque esse pastor, eu não vou fazer, pastor, porque enquanto esse pastor da congregação estiver aqui, então quer dizer que o teu negócio é com ele. Olha para o teu irmão e diga para ele, a tua batata está assando, irmão. Fica tranquilo, viu? Tua batata está assando. Você está levando o negócio na emoção. Irmã, precisa de você regendo, precisa de você cantando. Vou não, por causa de pirraça? Por causa de sentimento? Porque alguém pisou no teu calo? Porque alguém lhe aborreceu? Então quer dizer que o teu negócio é com ele? Quando Deus diz vai, não tem questionamento. E se alguém disser para você, quem mandou você ir? Você diz, olha, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui debaixo de ordem. Me mandaram vir, eu vi. Me mandaram ir, eu fui. Me mandaram fazer, eu fiz. O que a gente não pode fazer é por conta própria. Eu tenho um soldado que estão debaixo das minhas ordens. E eu digo a este vai e ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. E eu digo a este faze isto e ele faz. Então tem dois grupos. Tem um grupo indo, vindo e fazendo. E tem um outro grupo deitado, paralisado e atormentado. Jesus falou assim para o centurião, olha, eu nunca vi uma fé igual essa. Eu nunca vi uma fé parecida com essa, nem em Israel. Jesus falou para os discípulos. E Jesus olhou para o centurião e disse, já que não precisa de eu ir lá, seja feito como tu creste. E desde aquela hora o seu criado ficou, o servo ficou, toda igreja, o servo ficou, de novo o servo ficou. Então quem vai, quem vem e quem faz não pode sair dessa caravana para ir para a caravana dos que deitam, paralisam e estão atormentados. É quem está deitado, paralisado e atormentado que vai para a caravana de quem está indo, vindo e fazendo. Quando o centurião chega em casa, ele encontra o servo, encontra ele deitado ou são? Paralisado ou são? Atormentado ou são? Então deixa eu te dizer uma coisa, a máquina vai voltar a trabalhar. A voz que estava faltando vai chegar. O obreiro que estava ausente vai comparecer. O dom que estava faltando vai ser exercitado. Porque o servo vai ficar são. Jesus me trouxe aqui essa noite para te dizer, eu não vou te perder, eu vou te sarar. Eu não vou te perder, eu vou te recuperar. Eu não vou te perder, eu vou te colocar na ativa de novo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quando o centurião chega em casa, o servo estava são. Como que o servo estava? Então, para terminar. Até quando ficaremos na casa deitado? Até quando ficaremos na casa paralisados? Irmãos, é uma judiação. Você vê gente com tanto talento, com tanto dom, com tanta virtude, sem produzir nada.
É uma judiação. Você vê alguém que tem um potencial tão grande, sem produzir. Irmão, o que tem de gente boa, o que tem de gente talentosa, o que tem de gente virtuosa, o que tem de gente com dom espiritual enterrado, o que tem de gente vocacionado, dando lugar para quem não foi chamado para nada para fazer. Enquanto o vocacionado deita, quem não tem vocação nenhuma se levanta e sem vocação assume o lugar dele. Mas essa noite Jesus está te despertando. Ele está dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Posso colocar a igreja de pé, pastor Neemias? Pode colocar? Vamos ficar de pé nesta noite. Eu vou deixar você de pé para fazer esse apelo. Não é para vir aqui na frente, não. É um apelo. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora ser lá da congregação, a senhora ser daqui, seja de qual congregação for, e a senhora não pertenceu ao ciclo de oração, não pertenceu ao coral. Você jovem, não, pastor, não quero me envolver com nada. Puxa vida, você vai ficar lá na casa deitado. O instrumento está lá para tocar. Não, pastor, não quero mais ser músico. Puxa vida, mas Jesus te deu o dom. Tem gente que estuda para ser músico e não aprende. Você aprendeu no ouvido. Você aprendeu porque Deus lhe ensinou. Não existe um lugar para ter gente mais talentosa do que a igreja, pastor Neemias. Tem gente que estuda, vai para o curso de voz. Você sabia que as maiores vozes do mundo saíram do evangelho? As maiores vozes do mundo saíram da igreja. Whitney Houston, Elvis Presley. Procura aí, ó, essas cantoras aí que fazem sucesso. A maioria saiu da igreja. Sabe por quê? Porque não é um dom natural. Receberam aqui e deitaram. Paralisaram. E o inimigo está usando para outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, obreiro. Ô pastor, cansei. Não. O teu trabalho pode ser o trabalho de porteiro. O teu trabalho pode ser de zelador. O teu trabalho pode ser de conta-oferta. Você, pastor, qualquer pessoa faz o que eu faço. Faz não. Não é qualquer pessoa que faz não. Na igreja não tem qualquer pessoa. Pode ser o contador de oferta. O contador. Você foi chamado para isso. O Espírito Santo lhe dá habilidade. Pastor, mas eu só sou um porteiro. Não, você não é só um porteiro não. Você é um obreiro da casa de Deus. A sua presença é muito importante. Pastor, tem 200 vozes o coral, uma voz a menos. Não, uma voz a menos faz falta. Uma voz a menos faz falta. Uma pessoa a menos na ceia faz falta. Um diácono a menos no culto faz falta. Um presbítero a menos no altar faz falta. Aí sabe o que aconteceu? O inimigo não te tirou da casa, mas conseguiu fazer você deitar. E você está aí crente, porque você não vai deixar Jesus. Você é crente. Você não vai sair da casa, você vai para onde? Você sair do evangelho, para onde você vai? Você não tem para onde ir. Você quer, não, pastor, eu não vou deixar de ser de Jesus, não. O que eu vou deixar é negócio de obra, negócio de trabalhar para Jesus, fazer, eu não quero saber disso, não. Agora, crente é você. Então você vai ficar aí na casa deitado e a máquina parada. Você aí deitado e o instrumento parado. Você aí deitado e a porta da igreja sem ninguém. Você aí deitado e faltando um diácono para servir a ceia. Você aí deitado e faltando um presbítero para ministrar a ceia para o enfermo que não pode ir para o culto. Você aí deitado e a congregação precisando de um dirigente, o pastor orando, quem eu mando, Senhor, quem eu mando, quem eu mando. Aí o pastor, Deus mostra para o pastor chega, não quero não, viu pastor, só pode chamar outro, que eu mesmo não quero não. Não, você não vai ficar assim, você vai mudar de caravana hoje. Você vai sair daqui dessa noite dizendo, se Deus mandar ir eu vou, se Deus mandar vir eu venho, e se Deus mandar fazer eu faço. Pastor, nessa última hora eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Eu quero fazer alguma coisa pelo reino. Eu quero fazer alguma coisa pela obra. Quantos aqui querem render, frutificar para o reino de Deus? Quando o centurião chegou em casa e encontrou o servo são. Irmão, não tem nada melhor do que um crente são. A ceia passa, ele toma. Ele vem para um culto como esse. Ele não fica incomodado com o irmão que está dando glória a Deus, falando em língua, ele fala junto. Ele diz, não, irmão, eu estou contigo, eu estou na caravana. Você é da caravana, eu estou junto, eu estou contigo nessa. Não,
Tem gente aqui dizendo: pastor, estou num desânimo tão grande que eu estou querendo é que o senhor para de pregar para o pastor para terminar esse negócio aqui e eu ir embora para minha casa. Enquanto isso, tem gente dizendo assim: pastor, vou ser sincero para o senhor, é porque a mensagem acabou, mas se o senhor tivesse mais uns 5 minutos aí, eu ouvi o senhor ainda, porque eu estou crente hoje. Eu estou com vontade de ir. Tem gente que abandonou o chamado, mas tem gente que está orando, dizendo: Deus, onde tu me quer? Onde o senhor quer que eu esteja? O que o senhor quer que eu faça? Onde o senhor quer que eu vá? Enquanto tem gente dizendo para Deus: eu não vou, eu não faço, eu não quero, tem gente dizendo para Deus o contrário. Tem gente dizendo: Deus, me dá a direção que eu estou indo, fala para mim que eu vou fazer. Levanta comigo as mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você sabia que você está do lado de alguém que Deus chamou? Não tem ninguém aqui que Deus não tenha chamado para alguma coisa. Deus não chama todo mundo para o altar não, mas Deus chama todos para um propósito. Pastor, mas eu sou idoso. Pastor, mas eu não sei falar. Pode ter certeza que você sabe fazer alguma coisa. Segura as mãos levantadas aos céus. Pegue a mão de uma irmã, pega a mão de uma irmã. Faz diferente não. Um irmão pega a mão de um irmão. O obreiro pega a mão de um obreiro. Se você quiser até passar a mão assim por cima do ombro dele, pode. Mas uma irmã de uma irmã. Um irmão de um irmão. Aproveita para dizer para ela: você nem vai ficar deitada, nem paralisada e nem atormentado. Você faz parte da turma que vai, que vem e que faz. Pronto, levanta a mão da tua irmã lá em cima, levanta a mão do teu irmão. Derevácia rébria. Sumi entre a cantinuve ergia. Deus te trouxe aqui esta noite para um renovo, para um fortalecimento. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que o teu nome não está na lista de demissão. O teu nome está na lista dos restaurados, dos enviados, dos comprometidos. Eu vou te liberar uma palavra aqui do altar e nós vamos orar, e eu termino agora. O que Paulo disse a Timóteo, eu repito a você esta noite: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Feche os teus olhos, levante a mão do teu companheiro e da tua companheira, porque Jesus vai renovar ela. Jesus vai renovar ele. Alguém vai sair aqui hoje debaixo de direção, debaixo de ordem. Orimicandarabachandaraia. Alguém vai sair daqui hoje dizendo: pastor, eu vou me levantar, eu vou entrar em movimento, eu vou voltar para o ciclo de oração, eu vou voltar para o coral, eu vou voltar para a diaconia, eu vou conversar com o meu pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar lá, eu quero me comprometer em fazer a obra de Deus de alguma forma. Enquanto você abre a tua boca, Deus te dá línguas e variedade de línguas. Receba renovo de Deus para o trabalho. Receba renovo de Deus para o exercício dos dons. Receba renovo de Deus para o exercício do ministério. Receba renovo de Deus para o exercício do trabalho no ofício da obra de Deus. Enquanto você levanta as mãos, o renovo de Deus chega. O servo ficará são, a serva ficará sã, o servo ficará são, a serva ficará sã, o servo ficará são, a serva ficará sã. Receba cura na alma, receba cura nas emoções, receba cura no físico, receba cura espiritual, receba força de Deus, receba ânimo de Deus, receba coragem de Deus, receba vigor de Deus. Não ouviste? O Deus do céu não se cansa nem se fadiga, mas dele dá força para quem está cansado. Ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. E os que esperam pelo Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Irmã, abraça a tua irmã e diga a ela: seja renovada. Companheiro obreiro, dê um abraço aí no teu companheiro e diga: receba renovo para o teu ministério, receba renovo para a tua chamada. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te comissionou.